Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Claudilene e estou passando para conversar com vocês um pouquinho sobre a questão dos pontos que nós vimos aí no primeiro bimestre, né? Então esse vai ser um super vídeo de revisão. Você vai poder assistir, vai poder estudar na sua casa para a gente poder fechar o primeiro bimestre com chave de ouro, tá bem? Então a gente vai passar tópico por tópico. Se você quiser acompanhar, você pode acompanhar junto com o documento de revisão que foi enviado. E aí a gente entra na Guerra da Reconquista da Península Ibérica. Para quem não sabe, a Península Ibérica, ó, que é esse lugarzinho aqui, ela fica na Europa e é onde hoje nós temos Portugal e Espanha. Mas nem sempre foi assim. Vocês sabem que, na verdade, a partir do século XI, os muçulmanos começaram a invadir a Península Ibérica e a dominar os reinos cristãos que por ali estavam. Com isso, a gente passou por um período de 800 anos de dominação muçulmana. Aos poucos, os reinos perceberam que se eles se unissem, se juntassem, e é claro que essa união ela foi dada por processos de independência, como foi em Portugal, né? Alguns conflitos também. Portugal passou pela Revolução de Avis e na Espanha por alguns casamentos e anexações. Com isso, os reinos se fortaleceram e conseguiram aos poucos, né, nessa retomada, nessa guerra de reconquista, expulsar aí todos os muçulmanos da Península Ibérica. De certa forma, toda essa guerra da reconquista ela contribuiu para alguns pontos, que foi a expansão do comércio nessas regiões, Portugal e Espanha, a questão do pioneirismo, né, desses dois países na expansão ultramarina, nas navegações, não é? Não é à toa que Portugal e Espanha vão chegar e vão dominar lugares como a América, né, principalmente a América Central, a América Latina e o Brasil, no caso aí de Portugal. O tópico discutido pelo nosso grupo foi a questão do Renascimento, que foi esse momento que vai surgir no final da Idade Média, né? Vocês sabem que o homem do Renascimento, ele chega para revolucionar o modo de pensar da época, que era muito ainda ligado à igreja, muito ligada a Deus, né? Não que eles eram ateus, mas na verdade esses homens, eles começam a perceber que na igreja não estava a fonte de todo e qualquer conhecimento, mas que eles podiam buscar na ciência, por exemplo, né, através das pesquisas e dos estudos, também outra forma e outras respostas, muitas vezes, que contrariavam a palavra da igreja. Outra questão também que começa a ocorrer nesse período é a valorização, não só a valorização do homem, mas também a valorização do corpo, né? A gente tem uma retomada aí também dos valores da arte greco-romana, né? Dos valores clássicos aí, principalmente as esculturas que mostravam em detalhes, né, o corpo humano. E, é claro, das características todas aí do Renascimento, a gente pode destacar o humanismo, a gente pode destacar o antropocentrismo, que é esse homem, né, no centro de tudo. Nós podemos destacar aí também o racionalismo. Agora o homem ele vai usar muito mais a razão do que apenas a fé. Então é um homem que vai começar agora a se desvencilhar um pouco, né, da igreja e de todo aquele domínio que a igreja exercia, e ele vai começar a perceber que o papel dele também em buscar respostas é fundamental. No caso do Renascimento cultural, a gente vai ter aí grandes nomes como Leonardo da Vinci, Botticelli, Michelangelo, né? Autores como Miguel de Cervantes, que vem aí com aquele livro do Don Quixote, que é um clássico da literatura mundial até hoje, e Shakespeare, não podemos esquecer do Shakespeare. Chegamos então à Reforma Protestante, onde o nosso grande personagem é Martinho Lutero. Claro que nós
tivemos aí antecessores que tentaram fazer a reforma, como John Wycliffe, John Huss, né? Mas que não tiveram muito sucesso. No entanto, Martinho Lutero, ao pregar as 95 teses na porta da igreja da cidade dele, ele começa a divulgar, né, na verdade, a corrupção que a igreja fazia. E isso começou a ganhar uma grande proporção, principalmente por conta da invenção da prensa, né, que era utilizada para cópia de panfletos, de jornais, e que naquela época foi utilizada também para que se pudessem fazer cópias das 95 teses que começaram a rodar a Europa. E isso, de certa forma, ganhou uma grande proporção. E Lutero passou a ficar famoso, né? Tanto que Lutero funde a Igreja Luterana e tudo mais. Só que, ao enviar essas 95 teses para Roma, para o Vaticano, na esperança de que pelo menos pudesse haver alguma discussão, uma troca de ideia e tal, a Igreja Católica, obviamente, não recebe, né, essas 95 teses com bons olhos. Isso já era de se esperar, porque aceitar as mudanças de Lutero era também aceitar perder dinheiro, e a Igreja Católica não estava preparada no momento para perder dinheiro e perder poder. O Lutero, ele começa, né, a ser ameaçado pela Igreja Católica, forçado a parar com essa história, né, de reforma e das 95 teses e tudo, de difamar a Igreja Católica. Mas, no entanto, ele não para, muito pelo contrário, começa a receber proteção e incentivo, né, de alguns grupos, principalmente a burguesia, porque a burguesia queria se livrar da Igreja Católica, porque a Igreja Católica, ela pregava que guardar dinheiro, fazer empréstimos, esse tipo de coisa, era pecado. E a burguesia, ela fazia muito isso na questão da movimentação dos negócios, né? Era uma dinâmica que os burgueses geralmente faziam para poder ampliar os seus negócios, o seu comércio, né? E etc. No entanto, como Lutero continuou, ele chega a ser excomungado, foi expulso da Igreja Católica. A Igreja Católica o perseguiu de toda forma. Ele acabou recebendo proteção, né, de alguns reis católicos, principalmente o rei da Prússia, né, a região onde ele vivia aí, que hoje é a Alemanha, e funde a Igreja Luterana e tudo mais naquela região. E a Igreja Luterana vai se expandindo pelo mundo. O Lutero, ele foi uma figura super importante. A gente também não pode esquecer do Calvino, que também, né, enquanto o Lutero criou a Igreja Luterana, que é uma igreja protestante, o Calvino criou a Igreja Calvinista. Não era uma igreja que só tinha calvos, mas o Calvino, na verdade, ele foi um reformador ali que fez bastante... teve bastante influência na região da Suíça. Ele era da França, conseguiu fugir para a Suíça, porque na França ele não conseguiu implementar a reforma, porque lá os reis eram católicos, e não teve vez para o Calvino na França. Ele obteve sucesso na Suíça e em outras regiões da Europa, com a sua igreja calvinista. Agora, é óbvio que a Igreja Católica não ia sentar de braços cruzados e esperar que o protestantismo dominasse a Europa, né? Então, logo, a Igreja Católica se organizou e, após uma reunião chamada Concílio de Trento, ela determinou que a Igreja agora ia fazer a contra-reforma, ou seja, a vingança da Igreja Católica. A Igreja Católica, ela ia se munir contra os avanços do protestantismo. E quais seriam as estratégias adotadas pela Igreja Católica para que, então, o protestantismo fosse barrado, né? A Igreja Católica, após o Concílio de Trento, ela decide, então, que ela não iria mais cobrar indulgências dos seus fiéis, ela ia expandir seminários para que padres jesuítas fossem formados, e esses padres jesuítas, eles eram os padres que iam para as expedições de descobrimento, né? Então eram os caras que iam para a África, eram os caras que vinham para a América
e que eram responsáveis aí por catequizar os nativos da região, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, os padres jesuítas, eles vinham para cá para catequizar, doutrinar os índios à religião católica. E a preocupação da igreja era, na verdade, chegar primeiro que os protestantes, né? Então, por isso que mandava um monte de padre jesuíta para as expedições, para que pudesse estabelecer já o catolicismo antes que o protestantismo chegasse lá. Outra questão também que foi combinado, né, no Concílio de Trento como estratégia para bloquear um pouquinho, né, do protestantismo, é a criação do Tribunal do Santo Ofício, que julgaria todo herege, né? O que era ser herege? Herege era você ser contra a igreja. Às vezes você escreveu um livro lá, científico, né? Por exemplo, como Galileu Galilei, escreve o livro lá e ele fala, olha, o centro do universo é o Sol. Só que, qual era o perigo de escrever isso? O perigo era que o centro do universo para a Igreja Católica era a Terra. Então isso era contrariar a palavra dela. Então isso quer dizer que Galileu Galilei foi perseguido, por exemplo, né? Era um cientista que foi perseguido pela Igreja Católica, foi obrigado a fazer voto de silêncio, foi obrigado a se exilar, e se o coitado não pede perdão, ainda morria ainda, né? Por cima. Agora, além do julgamento dos hereges, muita gente morreu, né? Se era condenado, dependendo da condenação, era morto na fogueira, né? Ou tinha o voto de silêncio, ou tinha que se exilar, abandonar o que estava fazendo. Preso, muitas vezes é preso, torturado, né? Inclusive é nesse período do Tribunal do Santo Ofício, da Inquisição, que a gente vai ver aí o alto índice de torturas, né? E pessoas sendo torturadas muitas vezes por motivos banais, né? E eram motivos banais, a igreja não tinha, né? Por que perseguir essas pessoas? Então, muitas vezes a pessoa ela era herege porque eles determinavam que aquela pessoa é bruxa, né? E muitas vezes não era uma bruxa, era uma pessoa que sabia fazer remédios medicinais, né? Não tinha nada a ver com bruxaria e com feitiçaria. De outra forma, artistas, cientistas, né? Todo mundo que tentava de certa forma contrariar a palavra da igreja acabava condenado e muitos foram mortos por conta disso. E a última cartada da igreja para impedir justamente a divulgação de muitos desses conteúdos e pensamentos foi o Index, né? Ou Index. Que é, na verdade, uma lista de livros proibidos. Então, tava lá, todo livro que os católicos não poderiam ler estava lá no Index. Então, você não podia ler aquele livro. O livrinho do Galileu Galilei estava no Index? Estava, né? Então, o que ele falava? Nada demais. Ele só estava provando lá a teoria dele que contrariava a igreja. E entrou. Se você fosse pego lendo Galileu Galilei, você podia ser preso, tá? Turminha, essa é a nossa revisão. Esse é o vídeo que eu gravei para facilitar aí, né, a entrada da informação. Então, o que fica do primeiro bimestre, os pontos mais importantes, estão aqui no documento, estão no vídeo. Então, assista o vídeo novamente, leia os tópicos. Se tá faltando assunto no seu caderno, copia, é importante que esse conteúdo esteja no seu caderno, tá bem? Mais tarde o seu caderno será avistado e vai ser cobrado que esse conteúdo esteja lá. Para você que tem acompanhado as nossas aulas já desde o começo, né, que começaram as aulas remotas, as aulas pela internet, você já deve ter tudo isso no seu caderno. Então, ó, não precisa se preocupar, tá tudo em dia, tá bem? Com esse trabalho, finalizamos o primeiro bimestre e, a partir da outra semana, partimos para o segundo. Se tiver dúvida, manda mensagem, manda e-mail, mas não deixa passar. Beijo para todo mundo. Fui!